Olá, guerreiros do caminho. Como vocês estão? Espero muito que todos vocês estejam bem. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma reflexão que está trazendo muita amplitude para minha vida e espero que também traga para a vida de vocês. Imaginem assim: por quanto tempo ainda vamos estar procurando alguma coisa fora de nós mesmos, quando a resposta cada vez mais clara e cada vez mais sentida nos diz que o caminho que a gente deve buscar é no nosso interior. Nós somos ensinados desde pequenos e somos inundados também por pessoas que nos ensinam que devemos buscar algo fora para trazer uma certa satisfação ou mesmo uma certa alegria para a nossa vida. Mas cada vez que a gente chega a algum lugar ou consegue aquilo ou atingir uma meta daquilo que se diz que vai trazer contentamento e satisfação para a gente, como buscamos fora, no final das contas, a gente vê que essa satisfação ela só dura por um momento. Ela é muito perene. Mas mesmo assim a gente insiste, porque fomos ensinados que felicidade são um conjunto de momentos que a gente vai juntando, né, para que a gente possa ter, digamos assim, o maior tempo na nossa vida de felicidade. Quando na verdade eu penso que neste mundo a gente precisa lidar e cada vez melhor com momentos de alegria e com momentos de tristeza, entendendo que cada momento tem o seu aprendizado, tem a lição a ser tirada e não estar sempre fugindo daquilo que traz um desconforto e que nos aponta na direção das nossas sombras, onde lá a gente tem de fato a oportunidade de resolvê-las para então conseguir entender melhor o que é claridade e entender melhor e viver melhor, né, os momentos de felicidade. Mas quando a gente vai percebendo isso e vai vindo assim a consciência, não só a consciência racional, que começa a dizer que esse caminho não está trazendo tantos frutos quando a gente pensa, mas a consciência sentida, que é difícil de explicar e colocar em palavras. É quando a gente começa a voltar e começa a nossa verdadeira jornada, que é a busca pelo nosso interior. É aquilo que a gente começa a perceber e onde a gente começa a encontrar quem realmente nós somos. E aí, começamos a perceber que no caminho de quem realmente nós somos, é quando começamos a sentir os primeiros indícios de satisfação. Os primeiros indícios que a gente não precisa estar correndo atrás de nada. Os primeiros indícios que, na verdade, já somos. Que, na verdade, o que é preciso para que a gente possa trilhar nessa vida é um estado interior mais de equilíbrio e um estado interior de paz, que nos ajudem sim a lidar da melhor maneira com momentos mais difíceis da vida e também lidar da melhor maneira com momentos mais fáceis da vida.
Porque senão a gente sempre só vai tirar aprendizado dos momentos difíceis. Mas se a gente conseguir tirar aprendizado dos momentos mais fáceis, mesmo que pouco, vai poupar na nossa vida, assim, muito sofrimento. Sabe, ao que a gente dá foco é o que realmente, assim, cresce e evolui na nossa vida. Toda vez que a gente fica sempre olhando para fora, buscando a resposta em pessoas ou coisas, a gente cada vez fica mais distante. E eu diria mais, todo repartido, menos inteiros ficamos. Ficamos partidos em pedaços, buscando alguma coisa ali, alguma coisa aqui, um contentamento ali. Quando na verdade, como já disse, a gente deveria mergulhar dentro da gente. Alguns de vocês poderiam dizer assim, mas se a gente faz isso, pode ser que a gente se afaste das pessoas, pode ser que o nosso caminho ele comece a ser mais solitário. No início, possivelmente, vocês podem sentir essa palavra solitário, mas uma vez enfrentado esse primeiro momento, vocês vão começar a sentir que na verdade ninguém está só. Existe um ditado que diz que se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir mais distante, vá acompanhado. Porém, é interessante que eu estava ontem estudando sobre isso e tem uma versão dessa frase dita por Siddhartha Gautama, né, o Buda. E então ele dá a entender que a nossa vida, o nosso tempo aqui na Terra, ele não é longo. Sendo assim, não é uma viagem longa, que na primeira ideia, para ir mais longe, teríamos que ir acompanhado. Então, na verdade, para a gente ir mais rápido na nossa evolução, segundo Siddhartha Gautama, indo sozinhos, a gente tem possibilidade de realmente enfrentar as nossas sombras e não ser distraído pelo outro ou pelas coisas. Porém, quando a gente começa a fazer esse mergulho, nós começamos realmente a nos afastar um pouco das pessoas, mas também começamos a perceber e estar cada vez mais perto de pessoas que são semelhantes a nós, que estão no mesmo caminho. E sendo assim, a gente percebe que, mesmo por muitas vezes não estando no mesmo local físico, nós estamos conectados. E quando estamos nos locais físicos, nós conseguimos trocar experiências que de fato fazem diferença na evolução do outro. São pessoas que estão focadas de verdade no seu desenvolvimento. E sendo assim, é como se todas elas fossem um só, trilhando aqui o caminho da evolução nesta dimensão, sem perder o foco do que realmente a gente veio fazer aqui. Evoluir, ajudar os outros a evoluir e se sentir feliz por ser ajudado também pelos outros, né, a evoluir também. Então, guerreiros do caminho, reflitam sobre o tempo que vocês têm aqui nessa dimensão. Será que o que andamos fazendo, na verdade, nos está distraindo do que realmente a gente deveria fazer aqui? Será que a gente está confundindo o que é de verdade viver a vida com ilusões e distrações? Ou de verdade
a gente começa a ter indícios do que realmente é importante na vida e o que não. Quando a gente faz aniversário, nós costumamos dizer assim, e fizemos mais um ano de vida. Eu, no entanto, eu não raciocino assim, já raciocinei assim, mas hoje não mais. Quando eu faço aniversário, mas falando de uma forma boa e muito positiva, vocês vão entender, eu raciocino que estou fazendo menos um ano de vida. E eu vou convidar vocês a pensar assim também. Quando a gente raciocina que tem menos um ano de vida, e quando a gente está trazendo o nosso foco para o nosso interior, e pouco a pouco e cada vez mais, nós vamos descobrindo o que é importante ou não na vida, e nós vamos sentindo que simplesmente somos, sem precisar de nada, simplesmente somos. A gente começa a perceber que quando a gente faz aniversário, nós temos, na verdade, não é mais um ano, é menos um ano para realizar as coisas que a gente veio realizar aqui nessa dimensão. Porém, eu falo isso de uma forma muito feliz, Vejam bem, há pessoas que descobrem isso aos 80 anos. Então, quanto mais cedo a gente descobre isso, mais a nossa vida ela tem um sentido muito difícil de colocar em palavras, mas muito fácil de ser sentido. Então, guerreiros, procurem avaliar a vida de vocês, refletir se realmente, será que nós temos tanto tempo assim? Para nos distrairmos com coisas que não são, na verdade, importantes? E quando a gente encontra lá dentro aquele contentamento, sabe, todas as outras coisas, materiais ou companhia de pessoas, elas adquirem um sentido diferente. Eu costumo dizer um sentido real. Não é ilusório que aquilo vai me trazer felicidade, mas um sentido real que sinto alegria em ter, mas porque já sou. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, convido a vocês a refletir sobre isso. Convido a vocês a conseguir, não só conseguir, né, mas a continuar seguindo nesse caminho que traz uma voz interior que todos nós conseguimos ouvir, mas que no barulho do dia a dia, muitas vezes ela fica abafada e muito baixinho. Então, quando puderem, parem 10 minutos, parem 1 hora. Quando puderem, estejam mais tempo com vocês. Quando puderem, ouçam essa voz interior que fala com vocês e que é, na verdade, a verdadeira bússola no caminho da nossa evolução.